pedindo a Deus que nos auxilie sempre como tem nos auxiliado, ajudando-nos através do nosso anjo guardião, para que nós possamos nos esforçar bastante para entender o que viemos aqui buscar, as informações, o conteúdo que essa doutrina nos oferece, para que nós possamos pautar nossas vidas segundo os ensinamentos morais que essa doutrina nos dá, uma base que através da razão, do sentimento verdadeiro, nós possamos nos situar no mundo sendo seres de bem. É o propósito de cada um que aqui está encarnado, se melhorar, para estarmos melhores quando nós deixarmos esse planeta à morte do nosso corpo, melhores do que quando aqui chegamos. Portanto, Senhor, que possamos todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui comparecemos para aprender, sair um pouco mais responsáveis, porque certamente sairemos conhecendo um pouco mais da doutrina. Graças vos damos, que assim seja. Então, hoje, o nosso irmão Zé Manuel, vamos aproveitar a noite de estudo. Queridos irmãos, muito boa noite. Hoje seria a Tereza Cristina, mas ela está impossibilitada, porque está com atendimento lá na Unimed e não pôde vir. Não está doente, ela foi lá para atender porque ela é médica. Então, sobrou para mim. E eu vim conversar com vocês sobre o Espiritismo, sempre muito importante. Esse programa último que eu fiz na televisão, quando terminou, as pessoas foram lá falar, olha, esse superou todos os outros. Eu falei, então eu não faço mais, esse é o último. Porque eu fico sempre com medo, como é que eu vou fazer o próximo se esse foi melhor do que todos os outros? Então esse é o último. Sabe por quê? Porque o Espiritismo é tão, como diz a Valéria, maravilhoso, a doutrina espírita é tão maravilhosa, que a gente está sempre se superando com os argumentos da doutrina espírita, que explicam esses argumentos à vida, os acontecimentos do mundo, o avanço, a evolução, o entendimento das coisas. Tudo isso a gente vê que bate com as informações, com os ensinamentos que os Espíritos trouxeram e que estão todos eles compilados aqui nas 5 obras básicas da codificação. Estão aqui. É Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênesis. São essas 5 obras que nós devemos estudar, analisar, meditar, pesquisar, com calma, com humildade, com interesse realmente em desvendar os mistérios, entre aspas, daquilo que a gente não conhece. E como eu disse na televisão nesse último programa, nesse programa de ontem, a gente colocar na balança da nossa razão, do nosso bom senso, e ver quais são as explicações para a morte, por exemplo, que tem as outras religiões, e quais as explicações para a morte que tem o Espiritismo. Quais as explicações para a reencarnação que tem o Espiritismo e quais as explicações que tem para uma única vida as outras religiões. A gente analisar isso, colocar na balança e aceitar aquilo que a gente achar melhor. Não significa que nós vamos aceitar a reencarnação, mas para aceitar a reencarnação, nós temos que analisar, nós temos que pesquisar, nós temos que meditar, pensar sobre isso. Para nós não sermos simplesmente crentes. Eu tenho visto muitas pregações, isso é comum nas religiões que se dizem cristãs, as pregações comuns de que a fé não depende da razão, isso é claro que é insensato, não deva ser aceito, não deva acomodar ninguém nessa orientação de que para você ter fé, você não precisa raciocinar. Eles, aliás, pregam muito isso porque, segundo a teologia de todas as religiões que se dizem cristãs, se você for analisar com a razão, você perde a fé. Então, por isso que a sustentação deles está baseada nisso, em que para se ter fé não se depende da razão, do raciocínio. E o Espiritismo vem para ensinar justamente o contrário. Mas aí o Espiritismo é uma religião subversiva? Não, é uma religião esclarecedora. É uma religião que vem colocar as coisas nos devidos lugares, e quem se propõe a ser espírita está se propondo a não ser enganado. Então há uma grande diferença nisso, meus queridos, em nós sermos espíritas por raciocínio, por termos pensado bem nisso, por termos chegado às conclusões de que todos os princípios que o Espiritismo apresenta, todas as explicações que os Espíritos trouxeram, são verdadeiras, porque eles não vieram com o propósito de nos enganar. Vieram com um propósito marcado na humanidade para a terceira revelação, com a finalidade de elucidar, de esclarecer o mundo
a respeito do universo, a respeito da existência de todas as coisas. Eu também usei muito isso ontem lá no programa de televisão. Esse argumento que saiu aí nessa semana passada sobre a descoberta de um novo sistema de vida, uma vida que independe de um dos 6 elementos indispensáveis para a vida biologicamente concebida no planeta Terra, segundo o conhecimento da Terra. A vida não existe sem o oxigênio, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio, o enxofre e o fósforo. Então são 6 elementos. Sem esses 6 elementos não existe vida. Logo, as pesquisas científicas, as pesquisas extraplanetárias, a exobiologia, que é o estudo da vida fora da Terra, não levando em conta nada fora desses 6 elementos, não admitia vida. Então a vida só podia ser admitida onde existissem esses 6 elementos: o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Então são os 6 elementos. Pois muito bem, o que os cientistas pesquisadores da NASA descobriram na Califórnia, num lago que absolutamente não tem nada vivo, a não ser a bactéria que eles descobriram agora, que detém a vida e não tem esses 6 elementos. No lugar do fósforo, essa bactéria usa o arsênio ou arsênico, que é fatal para a vida convencional. Então, isso que acontece, simplesmente isso, o que significa? Uma revolução científica para se admitir vida em outros mundos. Porque outros mundos que não têm o fósforo como ingrediente, mas têm o arsênico, está sendo provado que se aqui tem, os outros também podem ter. Vários cientistas e pesquisadores já chegaram a essas conclusões também, como Christian de Duve, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Biologia em 1974. Christian de Duve já afirmava, desde a década de 70, do início da década de 70, final da de 60, que o universo é abundante de vida, desde que haja a condição de absorção do fluido vital, aminoácidos nucleotídeos, que ele defende na tese, defendeu na tese dele, e com isso ele ganhou o Prêmio Nobel de Biologia e de Medicina. Ele diz que é abundante a vida em todos os mundos. E o que diz o Espiritismo há mais de 150 anos? Que é isso mesmo, que a vida se manifesta em todas as partes do universo, não exatamente como aqui nós entendemos vida, isto é, com esses 6 elementos: carbono, oxigênio, nitrogênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. No lugar do fósforo, essa bactéria substitui, para que ela absorva a vida, substitui o fósforo pelo arsênio ou arsênico, e mantém um processo de vitalidade, de reprodução, de individualidade, um processo de vida. Então, é claro que quanto mais nós vamos conhecendo, e eu tenho chamado muita atenção para isso, os cientistas, eles não inventam nada, eles só descobrem. E quando a ciência descobre, ninguém pode contestar, porque está provado que é desta forma, está provado que isso existe, cientificamente está provado. Ora, se está provado cientificamente, aí volta para a fé. Qual é a fé que vai levar o indivíduo a não acreditar nisso, porque na Bíblia, ou no Alcorão, ou no Livro dos Espíritos está escrito diferente? Acabou, se está escrito diferente é porque está errado no livro. O que vai valer é o que a ciência está provando que é verdade. E a ciência não está inventando nada, não está destruindo Deus com isso. Ao contrário, quanto mais a ciência avança, mais a ciência descobre e nós tomamos conhecimento de como funciona a natureza, como funciona o universo. E conhecendo como funciona a natureza e o universo, nós estamos conhecendo cada vez mais profundamente Deus, a sua obra e, consequentemente, as suas intenções para a sua obra. Então nunca a ciência joga Deus por terra, mata Deus, como de vez em quando saem umas matérias aí, a ciência matou Deus, Deus morreu porque a ciência destruiu aquilo que se dizia que era obra de Deus, não é obra de Deus, e aí a ciência explica o que é. Explicando o que é, não está destruindo a ideia de Deus, destrói esse Deus lá de fora, esse Deus mais humano do que nós, esse Deus mais errado e imperfeito do que nós, que é o Deus pregado pelas religiões lá fora. Isso é uma realidade
Isso é insustentável, manter esse Deus lá de fora. Esse Deus que as igrejas pregam. É insustentável continuar mantendo isso. Isso dentro de pouco tempo vai explodir ou implodir. Com essa mídia que está aí dominante, com tudo agora entrando nas casas de todo mundo. Eu hoje de manhã, eram 6 e pouco, a Ângela ligou a televisão, aí começou a rodar, mas olha, uns 80% programa religioso. 80%, era tudo. E milagre daqui, e cantoria dali, e pregação daqui, dali, isso, veja bem, isso aí, as religiões com isso estão se expondo. Antes ficavam dentro dos templos, quase não se sabia o que se fazia lá. Quem lá não ia, não ficava sabendo. Hoje está exposto, então está fácil fazer o julgamento. Estando exposto, está sujeito à desmoralização plena e geral. Quando ficar tão ridículo que não conseguir mais sustentar para as pessoas mesmo mais ignorantes que aquilo que eles estão falando é verdade. Ninguém mais vai acreditar. É como bicho papão, mula sem cabeça, essas coisas que antigamente se acreditava e que hoje são folclores, que hoje são criancices, são burrices. Mas no passado isso era aceito, no passado isso era verdadeiro. Então as religiões estão se expondo. Essa sessão, essa onda de milagres, então, isso está ficando maçante, está ficando enjoado até. Você se ligar e ver lá. Dona Maria tinha uma perna mais curta, a perna ficou do mesmo tamanho. Oh, que maravilha! Oh, o fulano tinha câncer no pâncreas, câncer no baço, câncer no pulmão, câncer nos ossos e câncer no cérebro. Foi lá e ficou bom. Oh, que maravilha! O que isso está resolvendo o problema da humanidade? É melhor tratar do SUS, fazer um SUS, um serviço de saúde pública eficiente, competente, e deixar que a saúde pública cuide das doenças. E a religião cuida da alma. Religião não é para cuidar dos corpos, não é para fazer milagres, salvar corpo. Tá uma tentativa de ressuscitar Jesus na feitura de milagres, como se Jesus fosse milagre. Milagre para corpo é bobagem, porque todo corpo que se submete a um milagre vai morrer ou não. Me diga quais daqueles que o Lázaro não foi ressuscitado por Jesus? E que é de Lázaro? É de Lázaro. Então valeu para quê? Foi ressuscitado um dia e morreu no outro, se bem que não foi ressuscitado, né? Porque Lázaro não tinha morrido. Os próprios bíblicos evangélicos se contradizem quando ele diz que ao homem só é dado morrer uma única vez e depois vem o juízo. Mas se ao homem só é dado morrer uma única vez, Lázaro então não tinha morrido. E se ele tivesse morrido, segundo a própria Bíblia, tinha liquidado a fatura. Mas ele realmente não morreu. O Espiritismo vem ensinar que no processo do magnetismo, no processo da transmissão fluídica, no processo em que Jesus dominava todos esses processos, Jesus era o médium de Deus, não era médium dos espíritos superiores, ele era médium de Deus porque era um espírito perfeito. Jesus tinha todo esse potencial de resolver esses problemas.